Você conhece como poucos a família Bolsonaro, né? Porque conviveu com ela nos parlamentos, né? O Eduardo Bolsonaro está lá conspirando contra o país, né? Leve, livre e solto, ele com o filho, o neto do último ditador, e hoje conseguiu impedir, segundo o Haddad, um encontro para tratar da questão do comércio entre o Brasil e os Estados Unidos. Esse deputado vai continuar com essa boa vida lá nos Estados Unidos? Alguma coisa vai ser feita dentro da Câmara dos Deputados para tirar o mandato dele? Porque ele está recebendo e ausente do Brasil, ausente do país. Como é que vai ficar essa situação, Jandira? O cara conspirando, né, para tirar o papaizinho dele de um julgamento de um crime gravíssimo. Então, Florestan, vocês todos aí que nos acompanham também, primeiro, a família Bolsonaro sempre foi absolutamente irrelevante no parlamento brasileiro. Irrelevante. Não há projetos aprovados, nunca foram líderes de nada. Bolsonaro nunca foi líder de bancada, nunca foi presidente de comissão, nunca teve papel nenhum no parlamento brasileiro. E ele é guindado a um fenômeno político por razões históricas e conjunturais que a gente acompanhou. Inacreditável seria pensá-lo presidente da República pela sua atuação na política brasileira, mas isso aconteceu. E isso puxou a família Bolsonaro para um papel diferenciado, não dentro do parlamento, mas fora dele, né? E o que chama a atenção é que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos trabalhando contra o seu próprio eleitor, contra o povo brasileiro, contra o seu país. Obviamente, Florestan, nós temos que caçar esse mandato. A licença dele acabou, ele já disse que não volta, então não tem por que alguém que trama contra o Brasil, está fora do Brasil, continuar sendo representante do povo brasileiro dentro do parlamento. Então, já há processo lá de cassação, acho que esse é um debate que nós temos que fazer com o Conselho de Ética, o presidente da Câmara. O Conselho de Ética mudou agora a sua composição, eles têm tempo, né, têm mandato do Conselho, e nós temos que resolver essa situação. Ele tem que perder o mandato dele, como outros deveriam também já ter perdido, né, por muitos crimes que vem cometendo dentro do Brasil, não só em redes sociais, mas também na atuação parlamentar e no comportamento inconstitucional, anticonstitucional, diante dos outros poderes. Eu espero, inclusive, que a suspensão de todos que ocuparam a mesa seja imediata, mas alguns precisam, de fato, serem cassados. A Zambelli já era para ter sido cassada diante da condenação, Eduardo Bolsonaro, diante de tudo isso, já devia ter sido cassado. Hoje, inclusive, eu mandei para o presidente da Câmara algumas postagens do Eduardo Bolsonaro mostrando a gravidade e quão criminoso é o comportamento dele. E eu espero que a gente consiga, nesta conjuntura, evoluir para essas punições que precisam ser exemplares para a democracia brasileira. Você concorda com a impressão que alguns meios de comunicação disseram de que ele estava fraco institucionalmente, estava enfraquecendo o legislativo por conta de sua atuação? Qual é a sua avaliação? Mário, primeiro, assim, acho que o resultado final foi uma vitória nossa, né? Nós retomamos a mesa da Câmara e retomamos o processo legislativo já no mesmo dia, no dia seguinte. Esse acho que é o resultado final que mais nos importa, ou seja, eles tiveram que desocupar, eles saíram e nós retomamos o parlamento brasileiro. Então, esse é o fato, esse é o resultado de todo esse processo. Agora, é claro, a gente pode avaliar individualmente se demorou, se não demorou, se a atitude foi dura, se foi menos dura, se poderia ter feito um discurso mais contundente, menos contundente. Tudo isso nós precisamos ver. Ele afirma que não fez acordo nenhum, né? A gente não tem por que não acompanhar o raciocínio, né? Mas, obviamente, que cada um tem uma característica. Eu teria agido de outro jeito, outros teriam agido de outro jeito. Mas o importante, eu acho, ao final, é que nós conseguimos retirá-los de dentro do plenário, de cima da mesa, nessa atitude inconstitucional, antirregimental, criminosa, antidemocrática. Foi o que eu disse lá. A única fase que se calou o parlamento brasileiro foi na ditadura militar. O que eles fizeram foi calar o parlamento brasileiro, sustar as sessões, paralisar o funcionamento do parlamento. Isso é algo inaceitável. Então, o resultado final, para mim, é o que mais importa. Eles tiveram que sair e nós reocupamos. Agora, a análise individual do presidente da Câmara, eu acho que é menos importante nesse momento do que o resultado que a gente conseguiu lá, depois de um dia e meio de tratativas, de conversas e de ação, para que a gente pudesse retomar o plenário da Câmara. Agora à tarde saiu uma notícia que a mesa diretora estava alterando o prazo para a Corregedoria se pronunciar sobre a denúncia dos 14 deputados, de 48 horas para 45 dias de análise. A mim me parece uma sinalização muito ruim diante da gravidade do que aconteceu, né? Ela tem uma significância muito evidente. O que está por trás dessa decisão? É uma passada de pano? Nós vamos ver que a Câmara está criando as condições para deixar esses deputados que deveriam ser cassados, porque eles têm uma incompatibilidade com o mandato que eles próprios desempenham, uma vez que eles não fizeram uma obstrução legal e legítima.
Eles simplesmente fecharam o Congresso. É diferente. Qual é a tua avaliação sobre esta decisão da mesa diretora da Câmara? O que está acontecendo ali, meu, é um jogo de pressão muito forte, né? É óbvio que essa suspensão tinha que ter sido na hora. Não tem nem que analisar. Tinha que ter. Inclusive, havia um acordo com o presidente Hugo Motta, naquele dia, de que os deputados que não saíssem das cadeiras ali naquele momento seriam suspensos imediatamente por 6 meses. Isso era, tinha uma portaria sendo assinada, um projeto de resolução sendo assinado pelo presidente da Câmara sobre isso, né? Porque não é um crime para analisar o quê? Você pode até analisar caso a caso quem sentou na cadeira, quem não sentou, isso é uma discussão que você pode fazer. Mas, de qualquer maneira, todos eles ali concorreram para a suspensão dos trabalhos do Parlamento brasileiro. Então, é um jogo de pressão. Não sei qual foi o porquê esse resultado hoje de 45 dias, porque eu estou no Rio de Janeiro, vou para Brasília amanhã. Quando a gente está lá, por ação é mais fácil, né, de entender, de conversar, entender o que está acontecendo. Mas o que eu sei é que tem um jogo de pressão absurdo ali. A gente abre mão do combo e não suspende uma parte, o que é. Quer dizer, eu não sei qual é o acordo que está estruturado ali para essa mudança de prazo, nós vamos saber amanhã, chegando lá. Mas eu penso que a gente não deveria relaxar com essa punição imediata desse parlamentar. Isso que foi feito, como você disse, foi muito grave. Eu tinha dito aqui no início, só a ditadura calou o parlamento brasileiro. E a gente agora teve um grupo que, por quase 2 dias, não chegou a 2 dias, mas quase 2 dias, impediu o parlamento de funcionar. Então, não sei qual é a análise que ainda querem fazer, que não aplicam imediatamente a suspensão nesse mandato, se dão uma punição real, como exemplo, inclusive, para outros que não participaram, para não ter nem ideia ou nem se animar para ter uma atitude como essa.